Culpa. Afinal, que sentimento é esse que muitas pessoas carregam silenciosamente e por muito tempo dentro de si? O sentimento de culpa é uma das principais fontes de angústia para o ser humano. Culpar-se por algo que se fez ou por não ter tido a coragem de agir de acordo com o próprio coração pode fazer com que nos sintamos indignos de alcançar a felicidade. O que é culpa? A culpa é um sofrimento que sentimos após reavaliarmos um comportamento nosso e perceber que o reprovamos. Ou seja, a culpa está diretamente ligada à violação daquilo que temos como valores, crenças e/ou moral. Ela nos transforma em julgadores de nós mesmos, com uma pitada de severidade que muitas vezes é desproporcional. Tipos de culpa. Há vários tipos ou espécies de culpa que vamos experimentar ao longo de toda a nossa vida, desde as originadas de atos conscientes até aquelas que acontecem inconscientemente, ou seja, sem nos darmos conta da sua presença. A culpa consciente é aquela que conseguimos prever qual poderia ser o resultado, mas ainda assim não aceitamos esse resultado. Já a culpa inconsciente é aquela que acontece sem que tenhamos noção ou consciência da sua existência, em que não somos capazes de entender ou prever o resultado das nossas ações. A imprudência, como agir sem pensar e gerar consequências, e a negligência, que é a falta de atenção e cuidado ao executar uma ação, são exemplos de atitudes que podem gerar culpa. Culpa versus responsabilidade. Um quesito importante de se avaliar quando falamos em culpa é a intenção. Com essa minuciosa reflexão sobre nossos atos, somos capazes de entender o que é, de fato, de nossa responsabilidade daquilo que é uma culpa sem sentido. Em todas as áreas de convívio, seja pessoal ou profissional, há como diferenciarmos aquilo que nos faz responsável pelos acontecimentos daquilo que foi gerado por outros meios sem a nossa real interferência. O problema existe quando não conseguimos avaliar direito esse aspecto e acabamos por assumir culpas que não são exatamente nossas, provocando um sofrimento desnecessário ou o tornando mais grave do que realmente deveria ser. Assumir uma responsabilidade não é uma tarefa fácil, mas cria um autoconhecimento mais apurado. Assim, somos capazes de nos conhecer melhor, de entender o que realmente fizemos e qual era a nossa verdadeira intenção. Responsabilizar-se é nos apoderar do problema conscientemente. É parar de usar ferramentas de autodepreciação que não nos levam a nada. É aprender com os erros. É repensar, diminuir os danos e evitar repeti-los.
O importante é entendermos que viver com responsabilidades assumidas e não com o peso da culpa nos faz pessoas melhores, capazes de evoluir no convívio para com outras pessoas e com novos atos. Sentir culpa não significa que precisemos ficar arrastando por muito tempo algo de ruim dentro de nós. Mas se fizermos isso, vamos alimentar outras emoções como angústia, remorso e até mesmo uma ansiedade desproporcional, que não nos ajudarão em nada a lidar com nossos verdadeiros sentimentos. O sentimento de culpa, quando mal administrado, vai nos impedindo de caminhar, de agir. Quando a culpa toma conta do nosso ser, a ponto de dominar a nossa mente, há um risco muito grande de que a nossa vida possa ser guiada por ela. Esse sentimento improdutivo e destruidor passa então a dominar a nossa vida, suga as nossas energias, nos retém no passado e não nos deixa seguir em frente. Freud era obcecado pelo sentimento de culpa. Na visão psicológica dele, essa emoção dolorosa exercia um papel crítico no surgimento da depressão e era um obstáculo poderoso à busca da felicidade. O preço que pagamos por nosso avanço na civilização é a perda da felicidade com a intensificação do sentimento de culpa. Sigmund Freud. Valores sociais. É importante levarmos em conta que muito do sentimento de culpa é provocado por estigmas sociais, núcleos pequenos e ou grandes sociais, onde somos colocados a conviver e a obedecer. Isso diz respeito principalmente à identidade, ao pertencimento e na organização de si próprio em relação à sociedade a qual pertence. Muitas vezes se sente culpa por não se sentir pertencente a este grupo social e a seus valores intrínsecos. Nesses casos, a culpa fere, mesmo que de forma inconsciente, e pode trazer diversos danos ao bem-estar emocional. A culpa é de quem? Pode ser sua, pode ser do outro ou pode ser de ninguém. Sim, apontar e buscar um grande culpado para algo que aconteceu pode não resolver o problema, mas sim gerar muitos outros, além de um grande mal-estar nas relações. Arrumando desculpas. A desculpa é um termo muito utilizado para não exercer determinadas tarefas ou a ir a determinados lugares que de fato não queremos ou que não nos sentimos motivados. O problema é que muitas vezes, seguido de uma culpa, vem depois, ou seguido de uma desculpa, vem depois o sentimento de culpa. É importante entendermos em qual contexto estamos aplicando essa desculpa e avaliar também o quanto essa prática está nos tirando a conexão com coisas que realmente precisamos ou devemos fazer. O excesso de desculpas pode alimentar culpas desnecessárias, o que nos afasta invariavelmente da nossa relação com a nossa responsabilidade e com a nossa verdade. Se você anda dando desculpas demais para fazer alguma coisa ou para se relacionar com alguma pessoa,
é bom refletir mais a respeito. Meia-culpa. Meia-culpa é o termo usado para designar o ato de pedir perdão ou confissão da própria culpa. Ou seja, é assumir o risco e entender todos os pontos dos quais você se arrepende e tentar resolvê-lo consigo ou com quem foi prejudicado. Mas o meia-culpa, nesse caso, é motivação para que nos abracemos e aceitemos que podemos e vamos errar, mas que também somos capazes de nos responsabilizar por esses erros e aprender com eles, sem carregar a angústia e o peso da culpa adiante na nossa jornada pela vida. Se você sente que, por alguma razão, está entrando nesse caminho de carregar culpa, procure rever sua rota. Mas se já se sente nessa situação e acredita que não vai conseguir sair sozinho, pode ser uma boa ideia procurar ajuda profissional e começar a responsabilizar-se pela retomada do seu equilíbrio e alegria de viver. Cuide-se bem. Ninguém melhor do que você mesma para tomar conta de si e ter as rédeas da sua vida. Ninguém melhor do que você mesma para tomar conta de si e ter as rédeas da sua vida. Origem da culpa. Saber a origem da culpa evita a autopunição. Sentir culpa é natural, mas geralmente há uma força inconsciente por trás. As culpas imaginárias e transgeracionais, que são transmitidas através de gerações da família, são as mais perigosas, pois podem prejudicar aos poucos nossa autoestima e causar sentimentos de angústia e tristezas profundas, intensas. É necessário compreender esse sentimento e entender como ele surgiu, para buscar soluções e maneiras positivas de lidar com ele. Quando a culpa vier à tona, devemos fazer algumas perguntas. Tipo, algo foi feito efetivamente para gerar este sentimento? Vou perguntar de novo. Algo foi feito efetivamente para gerar este sentimento? 2. Um fato ocorreu e alguém foi prejudicado? Ou é o seu próprio julgamento que te condena? Um fato ocorreu e alguém foi prejudicado? Ou é o seu próprio julgamento que te condena? 3. Há um motivo para a culpa ou é simplesmente um sentimento com o qual você convive na maior parte do tempo? Há um motivo real para a culpa ou é simplesmente um sentimento com o qual você convive na maior parte do tempo? Como lidar com a culpa? A culpa pode se tornar um obstáculo capaz de influenciar diversas áreas das nossas vidas, podendo inclusive nos impedir de atuar em nossas atividades mais simples de modo sensato e equilibrado. Como resolver o sentimento da culpa? A culpa mais fácil de se resolver é a concreta, que surge a partir de algum ato cometido. Neste caso, mesmo que seja doloroso,
é uma oportunidade de aprender e evoluir. Para isso, é preciso ter integridade e reconhecer o erro cometido. Caso alguém tenha sido prejudicado, faça algo para reparar ou minimizar os danos. Procure entender os motivos que te levaram a agir desta maneira. Aceite e reconheça a sua responsabilidade. Então, se comprometa a estar mais consciente daquele comportamento e não permitir que se repita. Essas atitudes aumentam a autoestima, pois nos responsabilizamos pelos erros e aprendemos com ele. Em contrapartida, não reconhecer este erro e ficar apenas no papel de culpado tende a nos paralisar e impede que as mudanças e o crescimento ocorram. Ficar constantemente se desculpando, sem rever as atitudes, prejudica tanto a nossa autoestima quanto a nossa evolução pessoal. O que fazer quando não soubermos identificar a origem da culpa? A culpa está presente, muitas vezes, no inconsciente e, com isso, fica mais difícil de identificar sua origem, já que qualquer fato cotidiano pode ativá-la. Contudo, se procurarmos ir fundo no processo de autoconhecimento, podemos encontrar o estopim desse sentimento que frequentemente gera autopunição ou autossabotagem. Segundo os doutores Lewis Angel e Tom Ferguson, autores do livro Seis Crimes Imaginários, existem algumas formas de culpas ocultas que podem gerar algum processo de autopunição ou de autossabotagem. Estes são os crimes imaginários abordados por eles. O crime de suplantar ocorre quando alguém se sente culpado inconscientemente por ir além da sua família, ou seja, é bem-sucedido em alguma área em que os pais e ou irmãos não foram. Crime de sobrecarregar ocorre quando alguém pode carregar sentimentos de que foram um peso para a família, devido a alguma doença, deficiência ou até mesmo pela sua maneira de ser. Estas pessoas podem ter ouvido de maneira constante, quando crianças, que só davam trabalho e causavam transtornos. Crime de roubar amor. Crime de roubar amor. Gera culpa inconsciente naqueles que foram mais destacados que seus irmãos ou mais valorizados por um dos pais. Estas pessoas podem sentir que receberam mais atenção e cuidados por qualquer razão e com isso os outros tiveram menos afeto. Aqui podemos incluir o crime do sobrevivente. Se um pai ou um irmão morre, podemos sentir culpa por estarmos vivos ou sentir que fomos responsáveis pela sua morte. Muito comum em adultos que perderam pais ou irmãos quando eram crianças. Crime de abandono. Pode surgir quando se sai da casa dos pais ou se muda de país para viver uma vida mais independente. Se os pais ficam tristes e infelizes com essa ausência, a culpa pode se instalar de forma inconsciente. Crime da maldade básica. Desrespeito a inúmeras mensagens negativas ou negligência que foram vivenciadas na infância e que, no futuro, faz o adulto acreditar que é mal apenas por existir.
Crime de deslealdade, cometido quando criticamos duramente os pais, desrespeitamos regras familiares ou rejeitamos algo importante para a família, como a religião, a profissão ou o estilo de vida. De certa forma, todos os outros crimes também dizem respeito a uma lealdade familiar invisível. A culpa oculta gerada por cada um destes crimes pode nos prejudicar em diversas áreas da vida, gerando algum tipo de autopunição que prejudica nosso sucesso, intimidade, prazer, espiritualidade ou vida social. A autossabotagem, que se repete muitas vezes em determinada área, pode estar relacionada a essa punição que nos infligimos por algum crime imaginário. Reconhecer nossa atitude aqui e agora para ir além. Liberar as culpas que não nos pertencem é o grande desafio. Uma coisa muito importante: se pergunte se não está se apegando à culpa. Você pode se perguntar: por que alguém faria isso? Se simplesmente nos denominamos culpados por tudo, isso gera passividade e imprime a impressão de que não precisamos fazer nada para ir além. Você envia a mensagem: não espere nada de mim, e assim não se desafia a ser diferente. Essa postura prejudica nossa autoestima, que tende a ser baixa à medida que vamos acumulando culpas e mais culpas em nossa conta interior. O sentimento de culpa pode ser útil e essencial, sem dúvida alguma. Pode nos levar a avaliar nossos pensamentos e ações, funcionando como sistema de freios e equilíbrio moral. Mas, quando ele toma conta de nós, qualquer passo em falso pode desencadear dúvidas a seu próprio respeito, vergonha e até depressão. Como impedir que o sentimento de culpa controle a sua vida? 6 coisas que você precisa saber. Primeiro, o sentimento de culpa pode literalmente ser uma carga pesada. Um sentimento de culpa exacerbado pode realmente ser acompanhado por sensação de peso aumentado. Segundo pesquisadores, existe alguma base factual nas noções populares sobre carregar uma culpa e de que a culpa pesa sobre nossa consciência. 2. A culpa contribui para a depressão. Estudos constataram que pessoas que estão ou estavam com depressão apresentaram reação de culpa aumentada, ou seja, os indivíduos com depressão podem culpar-se excessivamente de uma maneira que não é voltada à busca de soluções, já que possuem um mecanismo cerebral que não as permite associar a culpa com o conhecimento de comportamentos mais apropriados, estendendo assim o sentimento de culpa até mesmo por coisas que não tenha sido responsável. 3. O sentimento de culpa pode ser razão da procrastinação. Muitas vezes sentimos culpa por alguma coisa que fizemos, e então hesitamos em iniciar uma tarefa nova, talvez por medo de cometer outro erro. E o próprio fato de postergar o que deveríamos fazer nos cria um sentimento de culpa, o que enfraquece um sentimento agradável que poderíamos ter tido em simplesmente cumprir uma tarefa. 4.
as mulheres realmente tendem a sentir mais culpa. Pesquisas confirmaram o estereótipo cultural segundo o qual as mulheres tendem a sentir mais culpa que os homens. Um estudo concluiu que as mulheres sentem culpa mais frequente e mais intensamente que os homens. A diferença nos níveis de sentimento de culpa entre homens e mulheres na faixa dos 40 aos 50 anos foi especialmente marcante. Os pesquisadores observaram que a falta de sensibilidade interpessoal pode ser um fator fundamental a contribuir para os baixos níveis de sentimento de culpa dos homens. Sim, o sentimento de culpa não é um bom motivador. O sentimento de culpa pode nos levar à autocorreção depois de fazermos algo errado ou de pensar que fizemos algo errado. O sentimento de culpa moderado pode deter maus comportamentos, mas o sentimento de culpa exacerbado pode, na realidade, nos manter atolados em padrões comportamentais negativos. Há estudos que apontam que a culpa pode reduzir nossas reservas de energia e de força de vontade. Você sente culpa para que não precise assumir a responsabilidade. Em vez de tomar medidas concretas e resolver a situação, você opta por apenas se sentir culpada por ela. Em vez de você superar o problema e avançar, o sentimento de culpa deixa-o viver no passado e evitar o presente. Portanto, na próxima vez em que se sentir mergulhando numa espiral de culpa, lembre-se, essa pode não ser a maneira mais eficaz de motivar-se a alcançar qualquer meta que seja verdadeiramente importante para você. 6. Culpa e vergonha não são a mesma coisa, mas os dois sentimentos estão interligados. Enquanto a vergonha está ligada ao eu, a culpa está mais relacionada aos outros. A culpa geralmente envolve sentir-se mal por um ato errado específico e o modo de como ele pode ter afetado outras pessoas. A vergonha é o sentimento doloroso de que há algo de errado ou mal em você. Os dois sentimentos frequentemente andam juntos, e o que eles têm em comum é que ambos nos mantêm presos ao passado, refletindo sobre os erros que cometemos e sobre os nossos defeitos conforme os enxergamos. E, em excesso, nenhum desses dois sentimentos nos faz chegar mais perto de verdadeiramente aceitar e perdoar os erros que cometemos ou de mudar as coisas em nós mesmos que não nos agradam. O melhor a fazer é reconhecer e se responsabilizar pelos erros cometidos. Talvez seja possível reparação, talvez não. O mais importante é o desejo de ir além. Precisamos aprender a dialogar com o nosso inconsciente. Nós temos a sabedoria interna que pode nos absolver de todos estes crimes. Faz parte do nosso processo de autoconhecimento e que deve ser constante. Algumas vezes podemos até tomar alguma atitude que cause arrependimento depois, mas isso geralmente acontece quando estamos em desequilíbrio emocional e ou energético e não no estado natural de equilíbrio pleno. Nunca se esqueça, todos erramos, mas não devemos ficar presos ao sentimento de culpa. Devemos somente aprender com o que aconteceu e seguir em frente.
Ainda que uma pessoa seja verdadeiramente culpada, o perdão é um ato essencial para o seu equilíbrio. Compreender que somos seres imperfeitos e que em cada situação fizemos o que nossa capacidade de entendimento e nossa consciência permitiram naquele momento é fundamental para que nos libertemos do sentimento de culpa. Devemos ter consciência de que sempre poderemos realizar escolhas diferentes e que a vida, o tempo todo, nos dá a chance de corrigir nossos erros e começar uma nova história. Para isso, é necessário reconhecer a origem da nossa culpa, entender que ela pertence ao passado e que é lá que deve permanecer. Ao permitir que continue a direcionar nosso comportamento, continuaremos desperdiçando a chance de alcançar equilíbrio e felicidade. Qualquer pessoa que já tenha sentido culpa, ou seja, todo mundo, sabe que esse sentimento pode causar muito sofrimento e impede-nos de viver a alegria da vida em toda a sua dimensão. Elimine o que não te ajuda a evoluir. Namastê.